A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os nossos irmãos. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Primeiro, claro que precisamos passar aqui para os nossos irmãos. Passamos alguns meses sem postar nenhum vídeo. Alguns já me conhecem, sabem que eu não estou preocupado com a internet, eu não estou preocupado com o Instagram, não estou preocupado com o YouTube. Eu sou preocupado somente em fazer aquilo que Deus quer. Se vão ter muitos inscritos, seguidores, eu não vivo disso. Não é essa a minha preocupação maior, mas estou nesse canal é porque Deus assim o quis, não gosto, mas faço porque é o que Deus quer. Primeiramente, também falamos que precisávamos dar um tempo. O último vídeo que fiz foi um pouco antes da morte do Judeuti, e precisávamos respeitar o luto. Não acreditava nas coisas que ele falava. As pessoas que me conhecem sabem que eu amo a Maranata, não falo da Maranata, mas o meu posicionamento é e tem sido contra a forma como os pastores agem, principalmente o Judeuti, que manipulava desvios de coisas, desvios de funções, desvio de tantas situações que não eram apropriadas para ele. E isso acontecia. Se achava dono, o que não é, o que não era, mas pregávamos aquilo que Deus mandava sobre Judeuti e o sistema. Morrendo no Judeuti, eu precisava respeitar o luto daqueles que estão ao lado deles, os parentes. E imaginei que isso fosse ocorrer durante os 3 ou 4 meses aproximadamente e voltaria a postar. E a vida, ela mudou um pouquinho as coisas. Adoeci logo depois disso, depois resolvi fazer outra formação, entrar em outro curso. As situações da nossa vida que mudam, e depois o tempo foi extremamente escasso, que alguns anos aí a gente precisa do tempo ali para se dedicar, e as situações que mudaram em nossa vida e acabamos não encontrando esse tempo. Mas entendemos de Deus, precisávamos fazer o último vídeo aqui para esse ano. E sabemos também que ao longo de 2026 temos uma nova etapa de vida. O texto que lemos, voltando para ele, foi um texto que fala de ministério. Enganosamente se pregava que o pastor é aquele que foi escolhido pelos homens. E se o homem escolhe, o homem tira. Sempre me posicionei e precisamos fechar esse 2026 deixando isso bem claro. Porque aquele que pensa assim não entende aquilo que vem da eternidade. Eu costumo dizer que a eternidade, ela também tem regras, a eternidade tem normas. Tanto é a norma que o homem não poderia chegar a Deus, não pode chegar a Deus em pecado. Isso é uma norma na eternidade. Isso é lei na eternidade. Existem as regras, as normas da eternidade para que tudo ande conforme Deus assim o deseja. E as pessoas têm o próprio entendimento e acreditam que Deus vai aplicar conforme o entendimento dela. Sempre como pastor, ensinei isso à igreja. O que pertence à eternidade não é porque eu quero
porque eu entendo assim. Porque se nós botarmos algumas pessoas na frente da igreja, dentro da igreja, e dissermos assim, ó, o que você entende disso? Cada um vai dar um entendimento. Não é dessa forma. A eternidade, ela tem regras, ela tem normas, e pertence à eternidade entender essas normas. Como no nosso país, vivemos muito agora e todos conhecem o Supremo Tribunal, os ministros ali que pertencem. Então, aquilo que foge vai para o Supremo. E a eternidade é assim, aquilo que foge vai para o céu, é Deus que define, não é eu que entendo, não é eu que concordo, deixo de concordar. É norma, é regra da eternidade. Então, sendo regra da eternidade, o ministério, como está na palavra do Senhor, para aqueles que têm dúvida, Paulo dizia para Timóteo, o dom te foi dado. Aí, erradamente, dizia assim, olha, eu estou pastor. Eu vi recentemente uma pessoa dizendo assim, estou pastor. Por isso que a gente aprende que está pastor. Não estamos pastor. Quem fez administração sabe que é comum dizer se você não está gerente, porque você pode sair da gerência, você está diretor, desculpa, você está gerente, porque você pode sair da gerência, pode ser mandado embora e entrar outra pessoa ali no seu lugar, mas ministério não é isso. Alguma pessoa muito inteligente lá no presbitério, conhecendo, e ela falou assim, não, você não está diácono, você está diácono, você está pastor. No ministério é eterno. Timóteo diz para Paulo, te foi dado por Deus. Quando é dado, não é tomado de volta. Deus, ele não toma. Eu posso rejeitar, mas Deus, ele não toma. Não tomou nem de Judas. O ministério, trouxemos uma palavra alguns anos atrás, acredito que seja, não tomou de Judas o ministério. Então, o homem, ele rejeita por atos, por atitudes, por fazer aquilo que não agrada a Deus, diferente do que Deus queria, e o Espírito não vai com ele. A palavra diz que o Espírito Santo cooperava com os apóstolos. Conforme cooperava, ia acontecendo os milagres e as bênçãos, e o coração se alegrava, e o coração se alegrando, eles iam continuando, chegou os nossos dias, a obra de Deus sendo realizada. Então, quando a pessoa não faz aquilo que Deus quer, ou o pastor não faz aquilo que ele vai rejeitando, ele vai deixando de lado, porque o Espírito para de cooperar. E por isso ele vai se desviando, ele vai deixando de lado. Eu posso receber um relógio que seja muito caro, muito bom, mas eu posso deixar ele de lado. E ele ali sozinho, ele vai estragando, ele vai deteriorando, e ele vai parar de funcionar. Então o ministério ele vai parando de funcionar na minha vida, que eu deixei, ou seja, eu rejeito aquilo que eu ganhei. Mas eu estou, pastor, não, isso não é correto. Você recebeu de Deus, te foi dado por Deus, e cabe a você cuidar dele. Agora, olha, toma cuidado para que você fazendo dessa forma, conforme Deus tem orientado, se manifeste a você e tudo vai bem, não só para você, mas para aquelas pessoas também que te ouvem. Então, quando chegamos aqui para pregar, para trazer uma mensagem para as pessoas, era para ser manifestado aquilo que vem do alto, para que as pessoas também recebam bem. E eu tenho um pastor amigo, eu converso com ele, sabe qual é o problema? O problema é que os pastores estão errando. Mas ovelha é assim porque os pastores erram. A preocupação do pastor hoje, não sei se há muitos anos era assim, mas hoje, principalmente, ele quer pregar Jesus. E falamos outro dia, ensinamos para uma outra pessoa, que você não prega salvação para quem está salvo.
Você leva de volta um engenheiro para a faculdade de engenharia, ele vai fazer sim um mestrado, um doutorado, ou vai fazer uma pós, ou vai fazer outros cursos que vão aprimorar aquilo nele. Mas você não leva ele de volta para a faculdade para fazer o mesmo curso. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos da treva vão aprendendo, mas o crente vai desaprendendo. O crente hoje é pior do que era. O ministério hoje é consideravelmente pior do que era uns anos atrás. Essa é a correlação do ministério com a ovelha. A ovelha não acredita mais no ministério. Não acredita porque o pastor não sabe ser pastor. Ó mau pastor de Israel, que faz desviar o meu povo. Por isso eu digo, são como ovelhas que não têm pastor, cada um faz o que quer. Hoje as ovelhas são assim, cada uma faz o que quer, por isso sofrem. Porque a ovelha, sabemos que ela não sabe se guiar, ela não sabe ir beber água, ela não sabe se alimentar, a ovelha é dócil. Por isso compara o rebanho dele com ovelhas. E o pastor, ele não sabe cuidar. O pastor, ele acha que vai lá pregar Jesus e pronto, é o suficiente. Vamos ensinar uma coisa aqui. No tempo do rei Salomão, vamos ver isso na palavra de Deus, no tempo do rei Salomão, a prata era estimada por nada. Repetir, a prata era estimada por nada, porque no palácio e também na casa de veraneio do rei Salomão, todos os vasos eram de ouro. Aí ensinamos mais uma coisa, se você tem um vaso de prata, você não pode ter um vaso de ouro. Se você só tem um vaso de prata, você não pode ter aquele mesmo modelo de vaso de ouro. Condição financeira não dá, o ouro é muito mais caro que a prata. Agora, se você tem um vaso de ouro, você pode ter vários vasos idênticos àqueles de prata. E erradamente o pastor fica pregando salvação, com medo de as pessoas irem para o inferno, com medo de as pessoas não receberem de Deus, ou você tem que receber a sua bênção, ou você... E as pessoas vão recebendo prata, mas elas não recebem ouro. E aprendemos, sabemos do Espírito Santo, que o ouro não fala do poder de Deus, você ser transbordado de poder. E foram cheios do poder do Espírito Santo. Então você prega a salvação. Sim, a pessoa foi salva, foi batizada, passou por aquele primeiro momento ali, vamos chamar de períodos ali, diante do Senhor, e ela é levada ao crescimento espiritual, e você vai trazendo o amadurecimento espiritual para que ela seja cheia agora de poder. Quando ela é cheia de poder, ela não tem medo de ir para o inferno. Porque o próprio Espírito vai conduzindo. Ela não fica com receio de fazer as coisas. Não, que eu aprendi. Não aprendi errado. Preguei errado. Como um pastor chega a dizer assim, eu preguei errado, eu falei errado. Claro, como seres humanos vamos errar. Não estou dizendo que não vamos errar. E vamos ver Davi errando, Salomão errando, Paulo errando. Todos vão errar. Mas filhinhos, não errei. Se errardes, se vocês errarem, agora vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, porque ele é justo. Porque sabemos a imperfeição que somos e Deus conhece essa imperfeição em nós. Vamos ver Jó, que ele chega para o adversário, conhece, viste meu servo Jó, homem fiel, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas depois Deus vai falar para Jó, quem é você? Você sabia, você sabe como a terra se formou, e o vento de onde vem, como é que vai, você sabe pescar com anzol, o animal ali feroz. Você sabe disso? O Leviatã, você sabe como se pesca? Você poderia pescar no Leviatã com anzol? E o gelo. Ou seja, diz para Jó,
Não sabe nada. E como nós não sabemos nada, nós vamos errar, porque quem não sabe acaba, quando age, erra. Então Deus conhece a nossa falha do ser humano. Mas ele nos transborda do Espírito Santo, ele vai cooperando. Nós vamos fazendo, ele vai nos dirigindo e vamos fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Aí o pastor diz, eu preguei 20 anos e isso preguei errado, eu preguei errado. Irmão, quem garante que você prega certo agora? Porque quem nos guia é o Espírito Santo. Irmão, eu não tenho nada contra a Maranata, eu tenho contra os ensinamentos errados na Maranata. Porque são feitos pelos pastores que ali estão. Foram feitos durante muitos anos pelo Jureuti, e agora partiu, agora ele com o Senhor. Voltamos a falar porque o tempo se foi. Agora, alguns outros permanecem lá. Compreendemos que precisa-se haver um tempo para mudança, pequenas mudanças estão acontecendo, pequenas, não vemos grandes coisas ainda, mas há uma compreensão e só vou orando. A minha parte como pastor e estando na Maranata é orar, entender de Deus e me posicionar. Vou continuar me posicionando dentro daquilo que Deus quer, da forma que Deus quer. Não com medo, não esperando de homem algum. Mas nunca esperei de homem algum. Sempre me posicionei como diácono, fui perseguido por me posicionar como diácono, respeitosamente, mas me posicionava. Fui perseguido porque me posicionei como ungido, que em outros lugares chamam de presbítero. O nome é simplesmente uma troca, algumas pessoas reclamam do nome. Irmãos, é só nomenclatura. O que a pessoa vai fazer é uma outra questão. O que vai fazer com isso que Deus te deu? É só uma nomenclatura. Agora, me posiciono como pastor. Perseguidos, muitas vezes muito perseguido, e agora novamente perseguido. Mas vou continuar me posicionando. Esse período fiquei, e se precisar ficar um ano sem postar, se eu entender que isso é do Espírito Santo, eu vou fazer. Alguns irmãos me procuraram, às vezes, dizendo, pastor, mas pastor, tu parou de passar os vídeos. Agora acredito, pelo que transborda o Espírito Santo, que vamos ter um momento onde vão ser feitos mais vídeos. Mas a preocupação é simplesmente me posicionar. E se for o caso, trazer uma mensagem para ensino das ovelhas. Essa é a situação verdadeira. Então, primeiro, ensinar para as pessoas. O ministério vem do alto. Não vem daquilo que erradamente ensinaram. A ele está, pastor. Que foi dado por revelação. Ou seja, Deus revelou, o pastor Marcelo recebeu e confirmou para o rebanho a imposição de mãos do presbitério. Para que fosse confirmado que houve uma revelação, Deus dizendo assim, ele agora é pastor. E só Deus pode tirar. Não é assim, não, agora eu te tiro, eu coloco. Então teve revelação para tirar, não tem para colocar, não tem. Não tem. Cuidado por Deus. Ah, mas se ele pecar? Ele rejeitou, ele devolveu. Voltando ao relógio, ele pega e devolve o relógio. Ou ele deixa quebrar o relógio. Porque o dono, aquele que deu o relógio, ele é muito rico, ele não precisa daquele relógio caro. Ele pegou para você. Simplesmente para você. Agora, se você rejeita, é uma outra coisa. Não, eu vou usar o ministério de uma outra forma. Aí é cada um com Deus. Se ele vai usar em outro país, de outra maneira, pregando só no YouTube, é ele com Deus. Isso, ele foi chamado para pastor de Deus, orientado por Deus, e o Espírito hoje coopera. O Espírito coopera, a palavra diz, o Espírito ia cooperando com os apóstolos. Então, é dessa maneira.
Então, irmãos, voltando agora à salvação, o erro agora dos ministérios é esse, ele não quer ensinar para a igreja, ensinar as pessoas a serem cheias de poder, receberem poder. Ele quer pregar Jesus. Ah, mas pastor, não se deve pregar Jesus? Claro que se deve pregar Jesus, mas pregar o poder de Jesus. Jesus é poder. Não, eu pregar Jesus para a salvação, erradamente vemos diáconos falando de, não, a sua bênção, você tem que vir para a zeladoria, você tem que vir para o culto, você não tem nada, você é livre. A ovelha no Senhor, ela é livre, ela é dirigida, porque o rebanho é de Deus, o rebanho não é do pastor físico, Marcelo, Antônio, Pedro, não é, o rebanho é de Deus. Nós trabalhamos para o nosso Senhor. Exercemos para o nosso Senhor o ministério. É dessa maneira. Agora, quando as pessoas não estão cheias de poder, elas pregam coisas vazias. Ontem mesmo estive no culto, meu Deus, tudo certinho, a linha de... Não tinha o que tirar nem pôr das escrituras. Mas não tinha alma, não tinha vida. Não vinha do alto. Era vazio. Não alimenta o rebanho. Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele vai me levar a mananciais. Então uma pessoa quando sobe no púlpito, não estou dizendo que a pessoa é incorreta, as pessoas subiram, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que elas não estão capacitadas com poder. Sendo diáconos, sendo obreiros, elas não foram instruídas pelo ministério. E o ministério erra. O ministério sobe no púlpito, prega aquilo que sabe também, mas não governa, não ensina. Ele não olha para o rebanho, cuida do rebanho, aquela que está com a patinha quebrada, ou aquela que está com o nariz machucado, aquilo que aprendemos, né, lá dentro do nariz, aquelas feridas, ou simplesmente está cansada. Ele não sabe. Não sabe disso. Os obreiros participaram comigo, sabiam, subiam. E eu digo isso não é porque o pastor Marcelo é mais santo, porque não é. Eu vou dar conta de tudo que fiz na eternidade e do que deixei de fazer também. Não sou mais santo por isso. Mas porque Deus me deu, porque o rebanho precisa ser cuidado. Depois eu vou dar conta. Mas eu subia no púlpito e eu digo que isso é obrigação de todo pastor, olhar para o rebanho e conhecer a alma da ovelha. Ele precisa conhecer a alma da ovelha ali. E quantas vezes, não poucas vezes, mas quantas vezes chamava o obreiro do lado e dizia, o diácono dizia, vai por fora, não deixa a fulano de tal sair ou fulano de tal sair. Ele vai tentar sair rápido, mas vai por fora, não vai por dentro do templo, vai por fora para você abordar, não deixa que eu preciso conversar com ela. Por quê? Deus não revela pecado para nós, mas Ele revela que aquela alma precisa de ajuda. E aquela alma não pode ir para casa sem receber ajuda, que é a obrigação do ministério. E fazíamos isso. E abordarmos e aquela pessoa passava a ser prioridade para o ministério. E às vezes durante um dia de mensagem, eram 2, 3 pessoas que não podiam sair da igreja sem ser atendidas. E quando conversávamos com ela, não queríamos que ela expusesse a vida dela, que não precisamos disso, mas precisamos entender da alma dela e direcioná-la para que ela chegue em casa à paz. Mas a mensagem foi pregada. Sim, a mensagem ela é pregada. Mas algumas pessoas precisam ser cuidadas uma a uma. A mensagem foi pregada ali para 100, para 200 pessoas, hoje para 20, quando chega a 20. Mas uma ou outra, ela não pode ir para casa, que ela precisa ser cuidada, a ferida precisa ser tratada ali, naquele momento, para não infeccionar. Ela tem um problema a ser resolvido no trabalho, ou dentro de casa, ela precisa ser cuidada. Mas o ministério não está preocupado com isso. Não foram ensinados, não aprenderam e não praticam.
Por isso que não acontece que lemos aqui, olha, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, aquilo que acontece na sua vida seja manifesto a todos, ou seja, o que você prega, as pessoas creiam, sabem que é diferente. Hoje eu encontro dentro de metrô, às vezes, dentro de metrô, hospitais e outros lugares, o pastor Marcelo. E você vê a alegria, porque foram cuidadas. E algumas eu nem lembro. São tantos anos. Aí depois a pessoa vai falando, sim, porque as pessoas vão envelhecendo, né, vão amadurecendo, vão tomando outros aspectos físicos e a gente não vai reconhecendo. Mas há uma alegria, você percebe isso. Pessoas que sabem que o Espírito Santo coopera com o ministério do pastor Marcelo, enquanto o pastor Marcelo fizer aquilo que Deus quer. Isso é o principal. Então, meus irmãos, esse é um ensinamento. Se começam a pregar para você, Jesus salva, não, cuidado. Cuidado, observa, busque de Deus que você precisa mais do que isso. Porque você sabe que Jesus salva, te salvou lá atrás e pronto, agora você precisa de poder. Se você tiver poder transbordando, essa salvação é simples. Não simples pelo cuidado que Deus teve de enviar seu único filho a manifestar-se nessa salvação para a nossa grande salvação. Não é disso que eu estou dizendo. Mas você não precisa estar preocupado de ir para o inferno, disso, daquilo, tudo triste. Você não precisa, porque ela emana da eternidade para você. Então, isso é todo dia, é relativamente simples. Você convive com isso e você vai levando na sua vida essa tão grande salvação. É dessa maneira. Se você está cheio de poder, é dessa maneira. Você prega salvação, medo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que... Você já não é mais dirigido pelo Espírito Santo. Você vai porque você tem medo de o diácono brigar com você, porque você não foi na zeladoria, porque você foi no culto, ou você precisa de oração, ele vai dizer com você que você perdeu a bênção. Coisas absurdas. E vai subir no púlpito para pregar nada com nada, porque não falou nada, falou da Bíblia. Por isso que é uma preocupação que as pessoas, a Bíblia da minha... Irmão, na Bíblia tem tudo, tem para matar também. As pessoas usam a Bíblia para matar. A Bíblia, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Se você estiver transbordando do Espírito Santo, você vai fazer o que a Bíblia te diz pelo Espírito Santo. Se você não estiver transbordando do Espírito Santo, você vai fazer o que a Bíblia te diz pela sua razão, pelo seu conhecimento, pela sua exegese, pelo seu manifestar de conhecimento. Eu leio muito, estudo muito. É dessa maneira. Então, meu irmão, tenha cuidado, principalmente com os que sobem no púlpito. E pastor, você precisa aprender a cuidar do rebanho. É uma a uma. Leva o rebanho, mas esse rebanho precisa ser cuidado uma a uma. Algumas vão ficar lá se alimentando, bebendo do manancial que Deus está colocando para ela. Você vai trazendo, mas ela precisa ser cuidada uma a uma. Não pode ser uma igreja assim, cada um faz o que quer, da forma que quer, e você tem medo da ovelha. Tem medo de ensinar a ovelha que ela vai sair. Não, quando você ensina, ao contrário, ela vai ficar. E você sai e volta. Vai ser por isso. Pessoa que saiu chateada comigo, depois voltou pedindo desculpa, 2, 3 anos fora. Falei, o espírito que foi naquelas igrejas que você foi passeando lá era o mesmo que está aqui, mano. E nada dava certo nessas outras tantas igrejas que você passou, porque era o mesmo espírito que estava ensinando, né? Pastor, agora eu entendo aquilo tudo que eu falava. É isso. Se você fala o que o Espírito Santo quer, pronto, acabou. Você isso é parte da eternidade. O Espírito só vai cooperando e você só vai dando os passos que precisa. Pastor, aprenda isso. E ovelha, transborde do Espírito Santo. Você precisa transbordar. Pastor, como é que eu faço isso? Busca o Senhor. Senhor, diga para Deus, Senhor, eu quero transbordar. Eu preciso transbordar. O pastor Marcelo faz isso
constantemente, todos os dias, tem que ser todos os dias. Eu me alimento todos os dias, bebo água todos os dias, como uma fruta, preciso comer, cuido da minha saúde. A vida espiritual da mesma forma, você precisa transbordar. Por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava conosco? Se o coração arde quando você toma as decisões, vai assim, e você sabe que é diferente, não é aquela emoção, que as pessoas confundem emoção, e hoje se prega emoção, porque você é emocionado, é mais fácil te conduzir, mas não é aquela emoção, você percebe que é diferente. Não é o fogo, não é o terremoto, não é o grande vento, que Deus não está nessas coisas. Mas Deus está numa voz mansa e delicada. Fala ao coração. Então, quando você está transbordando, cheio de poder, você vai percebendo sua voz diferente. Aí você não prega errado para depois reclamar. Preguei errado. Aí você vai tomando as decisões certas. Como um dia, quando eu venho conversar com você, você não veio o culto, meu irmão, não vim porque Deus não queria que eu viesse, acabou. Claro que não vai falar dessa forma, é respeitá-lo. Mas, meu irmão, não era para ouvir. Mas, meu irmão, ora ao Senhor, então. E é dessa forma, você não precisa dar satisfação. É você e o Senhor. E, pastor, se Deus te deu, cuide do rebanho. Meus irmãos, próximo ano 2026, Deus abençoe a cada um e vamos continuar com os nossos vídeos. Tá bom? A todos, a paz do Senhor Jesus.